Estou no check-in. Ô, Renato, eu vou sair, eu tenho que voltar para minha aula. Já está na hora, né? Então tá. Olha, eu ia dar uma geral aqui. Ah, já saiu. Depois ela tá gravada, ela assiste, né? É, então, gente, na celebração aqui, eu queria. São três momentos, né? Um, da gente dar uma passada bem rápida em tudo que a gente foi e ver o que a gente concluiu, o que não concluiu ainda. O segundo momento é a gente conversar aqui um pouco entre nós sobre como que foi a experiência, né? E acho que muito já foi dito aqui no check-in. Eu acho que devia ter até gravado o check-in por causa disso, mas a gente pode até repetir, ou se tiver alguns outros arras, assim, colocar. Eu acho que vão surgir à medida que a gente vê o mapa, né? E o terceiro ponto seria uma dinâmica de orçamento distribuído. Eu vou explicar o que é, mas acho que pode ser algo bem interessante. Assim. Seria mais legal com muita gente, né? Mas a gente pode fazer uma simulação e depois fazer isso de novo num outro momento com mais pessoas, né? É, mas vamos lá, olha. Vou aqui compartilhar a tela e começando aqui na questão do Notion, né? Então, o que a gente fez foi mapear um pouco esses elementos aqui, olha. Primeiro, da nossa comunidade, né? Que é um elemento dos associados, então, dos indivíduos, e aqui cada um deles tem um perfil e informações sobre as causas e de onde estão e assim por diante. A gente pode colocar aqui, por exemplo, educação, né? E aí filtra só as pessoas que colocaram educação como uma das causas, né? Sandra está aqui, por exemplo. E tem aqui oficina OCV, tem várias informações aí que podem ser usadas de filtro, né? Um primeiro olhando assim para os associados, que hoje nós somos 200 e poucos associados, mas a grande maioria é muito desconectada, né? Alguns a gente nem tem um contato, assim, não sabe se eles estão recebendo notícias, né? Se o e-mail ainda está atualizado ou não. Outras recebem as coisas, mas ficam quietinhos lá, só observando, e está ok também. Mas aí traz algumas ponderações, né, de como que a gente pode ter convites frequentes, né? De modo que, quando tiver um convite que converse com aquela pessoa, com o que ela quer, ela tem essa possibilidade de conectar naquele momento e agir de alguma maneira, né? Interagir. Então, é um primeiro esforço, até mesmo em mapear todas essas pessoas, né? Para a gente conseguir facilmente aqui procurar e ter uma interação também ativa. Mas não só isso, também mapeando os projetos, conseguir dar esses toques, né? Olha, está rolando algo nesse lugar, está rolando um grupo com esse tema e assim por diante. Então, aqui é o primeiro, galeria de associados, os papéis também, como que a pessoa pode atuar, né? E aí, vendo os papéis, ela pode se encontrar, né? Ah, eu sou um comunicador, eu gosto de mídia social, deixa eu ver como que é esse papel daqui, né? Então, ela pode se conectar por uma função, né, de mentor de projeto, e assim por diante, né? Já tem alguns listados aqui, entrevistadores, e a gente pode ir criando sempre mais, né? Então, uma forma de vagas de voluntário, por exemplo, né?
da pessoa saber o que é. E aqui eu acho que tem uma conexão de também na parte da comunicação, de ativamente conseguir chegar na caixa de mensagem dessa pessoa, no e-mail, e assim ela saber, opa, tem uma vaga aqui, eles estão precisando disso nesse lugar, né? Os outros aqui é esse participe, que aqui tem as cidades e localidades, e aí nós fizemos já um inventário, né, de todas ou algumas, né, porque tem outros associados de outras cidades, mas as que estavam mais ativas aí no longo dos anos, né? E alguma delas a gente já mapeou aqui. Aqui veio um ahá interessante, que eu até estou usando aqui a palavra da Sandra, na nucleação, né? Porque a gente viu que cada uma dessas cidades, ou pelo menos a maioria, Brumadinho um pouco diferente, mas as restantes, não tem um grupo, né? Não tem um núcleo de pessoas, você tem uma pessoa, talvez duas atuando numa cidade, né? E aí fica muito isolado, é uma rede que não está conectada. Esses nós, eles estão isolados, né? E então a ideia é talvez juntar todas essas pessoas, porque elas têm em comum o fato delas estarem nas cidadezinhas, né, e tentando fazer algo. Então elas podem trocar informação, conhecimento, ao mesmo tempo em um programa de nucleação, de deixar de ser um, passar a ser dois, passar a ser três, quatro, né? E aí a gente ganha força na formação desses grupos, né? Vocês podem me interromper, viu, gente? Interesse. Renato, Oi, Bianchi. oi, Bianchi. Então, nessa desnucleação, né? Ou nucleação. Nucleação. Então, é isso, isso. Eu já me vi junto com a Sandra e com a Marli. A Sandra na parte de migrantes e a Marli na parte indígena, além da parte ligada à alimentação natural, entendeu? Uhum. Então, assim, no contato que eu estou com o Vander, aí que a gente está criando personagens de comunidades tradicionais, né? Tem essas coisas aí de, por exemplo, do meu objetivo, de repente está linkado com alguma coisa que vai estar linkado com o da Sandra, com o da Marli, entendeu? Isso. Então, eu já percebi esses contatos aí. E isso aconteceu de uma maneira muito orgânica, né? Muito natural, assim, sem... Mas é isso, assim, talvez, né, para o ano que vem, a gente coloque essa turma toda num grupo e começa um propósito comum de, olha, vamos fazer um grupo mesmo e pessoas locais, sabe, Bianchi, que não adianta ter um monte de gente de fora te ajudando, quer dizer, adianta bastante, né? Mas você ganha força também de, sobretudo, ter as pessoas daí de passar tempo junto com você, né? Então, ir nesse movimento também de chamar outras pessoas locais, né? Aqui, Isso mesmo. um segundo aqui foi esse de interesses e afinidades, que são grupos de práticas, né? Grupos de interesse, e aí tem aqui o Ludicidade, o próprio grupo de estudo, um grupo de estudo qualquer, Dragon Dream. Isso aqui eu acho que pode falar, Wanda. Eu queria falar um pouquinho, uma percepção, é um quase ahá, não é um ahá ainda não, com relação à nucleação e observando da perspectiva do comum. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Várias vezes eu pensei em desistir do que eu faço aqui, lá no Dive Sustentável, em algum outro lugar, porque eu fico sozinho. Mas depois, quando a gente analisa, mesmo sozinho, eu tenho uma interação em vários grupos diferentes, várias ações aqui, porque a gente vai ficando conhecido, vai sendo chamado, e
e esse sozinho é um pouquinho entre aspas. A gente não constituiu uma nucleação, mas a gente tem um poder, um processo, ou uma participação de intervenção, né? Vou dar só um exemplo que está me ocorrendo aqui agora, mas são vários. Desde 2007 que eu tento colocar na cabeça do pessoal aqui, até da microrregião, Vale do Pará, de que a gente deve usar a linguagem dos ODS para uniformizar e colocar tudo numa mesma possibilidade de análise, quando todos estão usando os mesmos indicadores, os mesmos critérios. E só agora, 2 ou 3 meses atrás, eu consegui isso com o GEC, por exemplo, que definiu que nenhum projeto mais é criado sem associação de ODS. Então, Renata, aí, fechando a colocação, eu sei que você está aprendendo comigo e eu também vou. Se a gente montar esses elos de cada indivíduo que está sozinho, o Wander está conectando com o quê em Divinópolis? Como é que é essa rede lá no comum? E como é que isso depois se conecta com a nossa cidade, entendeu? Sim. Eu tive um insight sobre isso. Não, legal, perfeito, Wander. Eu vejo assim que a conexão que existe já, né, em Divinópolis com você, né, quer dizer, da nossa cidade só tem a Cris e talvez outras pessoas que têm alguma relação com Divinópolis, mas fora da nossa cidade tem outras pessoas junto contigo, né? Então, assim, no Cumo, acho que é Cumo que fala, em vez de Cumo, mas não sei. Ele dá para adicionar a bolinha, o nome dessas pessoas, né? Com uma cor diferente. Então ele fica em cinza, né? E mostra lá que tem outras pessoas que estão ativas, mesmo que não sejam da nossa cidade. E isso daí ele pode funcionar muito bem, né? Dependendo da maneira como esse grupo se liga, né? Ele pode ser um grupo até de WhatsApp, né? Ele tá, quer dizer, são os integrantes desse grupo daí que estão conectados, né? Então acho que tem tudo a ver mesmo. Deixa eu voltar aqui um pouco no Notion, né? Só para então tem aqui a questão de interesse e afinidades, e aí a gente fez também um mapeamento, talvez já tinha muita coisa, né? Dos círculos e conselhos. Então aqui e finalmente projetos e atividades. A gente não chegou a fazer um mapeamento assim, com entrevista, tudo mais, mas pelo menos listei aqui todos, né? E não tinha antes, né? Então hoje a gente tem aqui 5 projetos internos, 5 projetos hóspedes. Vamos ver mais o que aqui. Opa. Isso vem aqui para atividades, olha, 7 atividades, né? E dá para ir adicionando mais, a gente fazendo aí dando clareza, né? Alguns desses, eles estão bem inativos, assim, são do passado, né? Que a gente fez. Então, seria o caso de deixar aí como para se alguém quiser começar a energizar isso novamente, e formando aí, mas pelo menos a gente tem a noção geral, né? Então, o primeiro mapeamento foi esse daqui. Eu acho que a gente avançou, ou pelo menos começou, né? E isso é muito bom, assim, a gente ter isso daqui completo. Cada vez que fica mais completo, eu acho que vai dar mais clareza, né? Eu queria mostrar aqui o Cumo. Vamos lá. Que foi a gente traduzir esse mapeamento que foi feito no Notion para uma análise de rede, né? Então, aqui, ele vai, de novo, cada um desses círculos aí, desses elementos que
vão aparecer, são um desses projetos, ou cidades, ou grupos de interesse, e cada um dos triângulos são as pessoas. Então, o que está ligando um projeto no outro aqui nesse mapeamento são os associados, né? Que é esse amarelinho. Vamos lá. Opa. E aí, eu também celebro muito a gente ter feito isso. É a primeira vez que eu utilizo essa ferramenta, então, né, tudo que é uma primeira vez, acho que a gente deve celebrar muito, porque a segunda vez é sempre mais fácil. E dá para a gente ter dar uma olhada, assim, ter vários insights, né? Se a gente olha a cidade, olha, são esses laranjinhas aqui, ó. E é aquilo que a gente falou, que as cidades elas estão isoladas, né? Se a gente olha aqui, essa daqui ela só tem uma, duas pessoas. Essa daqui está conectada uma, duas pessoas. Essa daqui, uma, duas. Essa aqui também, duas pessoas. Elas não estão no centro, né? Tem uma aqui no centro que é Brumadinho. O resto está tudo na periferia das cidades, né? A questão dos associados, aqui só entraram os associados que estão conectados com alguma coisa, né? Se a gente pensar que tem 200 e tantos associados, a maioria não está conectado com nada, né? E aqui, olha, o nosso grupo de OCB, essas aqui são pessoas que participaram, né, mas que não são da nossa cidade. Então, é o que eu estava falando, Wanda, dá para ir adicionando isso daqui em outros lugares também para a gente ter uma visão mais real, né? Até mesmo na hora de olhar as métricas, né? A métrica de Divinópolis em termos de conexão não é só uma ou duas pessoas, porque vocês têm outras pessoas aí com vocês, né? Então, a gente consegue ter uma visão mais direta. Renato, Oi? Bianchi, então, Deixa eu só passar para a Valéria antes, ela está com a mão levantada. tá faltando a informação do nosso lado, da gente alimentar mais o sistema, entendeu? A Sim, gente tem informações a mais. É sim, isso que eu tô vendo. sim, com certeza. Isso daqui é um desenho não finalizado, né? Valéria, você está com a mão levantada aí? Desculpa te deixar esperando e bem-vinda, viu? Eu que agradeço, Renata. Desculpa, eu estava em outra atividade, pensei se valia a pena ou não, mas falei sempre vale a pena. Então, vou chegar mesmo que atrasada, então me perdoem, tá? Eu queria saber se naquela quarta-feira, a única que eu faltei, vocês trabalharam essa coisa do cúmulo, ou se tem um passo a passo, uma instrução, como é que a gente faz isso aí que está na tela? Eu queria muito fazer isso para os meus grupos. Sim, então, ele é bem fácil, sabe? Nesse caso daqui, a gente atrelou um Excel, onde a gente alimenta as informações, e aí você muda lá no Excel, não precisa mudar nada aqui. Mas tem maneira de você ir desenhando aqui no próprio Kumo também, um a um, né? O Excel é esse daqui, olha. Você consegue colocar o Excel aqui no chat para poder ver o modelo? Consigo, sim. Chat. E basicamente você tem duas abinhas, né? Um de elementos e outro de conexão. O elementos vai mostrar todos os pontinhos e as conexões vão mostrar as conexões entre os pontinhos. Então, um pontinho aqui, olha, o nosso Cidade Conecta. E aí, quando eu coloco nessa outra coluna o nome dessas pessoas, o Kumo vai e faz uma linha entre a bolinha do nosso Cidade Conecta e o triângulozinho de cada uma dessas pessoas, né? A lógica é bem simples assim de fazer. E tem métrica, tem que fuçar, né? Mas não é impossível, assim, é algo que dá para fazer. Bem, Maravilha.
Esse é Agradeço. o fumo. Eu queria mostrar agora o último mapeamento que a gente fez, que é o mapeamento da análise de rede de valor, né? Que seria isso, a gente olhar cada um desses nós e ver o que está passando, ou o que deveria passar de um lugar a outro, né? No nó. Então, mudei aqui, eu queria já ter deixado ele pronto, mas deu só para dar uma ajeitada aqui e ainda falta colocar várias conexões, né? Mas algumas coisas interessantes, por exemplo, esses interesses e atividades e afinidades, né? Que são as áreas de interesse das pessoas, permacultura, ludicidade, design, não sei o quê, elas podem alimentar com talentos, né? O Nossa Cidade Solutions, que era o braço de comercialização de tecnologias sociais, oficinas, esse tipo de coisa. E aí eu falei porque está inativo, e coloquei essa borda em vermelho para indicar que esses daqui eles não estão formados, né? E aí, com isso daqui, gera recurso para captação de recursos, por exemplo. Então, é o tipo de relações que a gente pode ir desenhando aqui, né? Nesse mapa. É só para pedir também esse link e também se você pode aumentar um pouquinho a tua tela para a gente enxergar um pouquinho as bolinhas. Sim. Obrigada. Tá. O link é o mesmo link, porque no Miro a gente tem um problema de escassez, né? Eles só dão 3 boards, e então esse daqui, olha, ao mesmo tempo que tem isso daqui, tem também as coisas do Dragon Dream de transição que a gente fez, né? E aí eu vou mostrar para celebrar também quem que está aqui que participou daquela jornada. O Vander, a Raquel, o Guata um pouquinho, né? E eu. Então aqui, olha, a gente fez no Dragon Dream um mapa de transição da nossa cidade, que é esse daqui, né? Na linguagem do Dragon Dream. E essa obra de arte aqui é chamada de Carrabide, e cada um desses daqui é uma tarefa, os verdinhos são as tarefas que a gente já concluiu, né? E aqui os caminhos para a nossa transição. A gente já fez muita coisa aqui, né? Falta ainda um pedaço aqui, e aí vai seguindo aqui até o final, que é a transição, né? Então já teve Assembleia Geral, eleição de nova diretoria, agenda integrada, e isso aqui é a mesma coisa, viu, gente? Só que de uma maneira um pouco mais fácil de visualizar. Então, nessa oficina, a gente tinha como objetivo concluir esses vermelhinhos aqui, né? Que ainda não estavam feitos. A gente fez esse daqui, olha, vou até mudar a cor dele, que é repertoriar as atividades passadas da nossa cidade. Está tudo lá no... Opa, aqui, ó. A gente muda de cor aqui. Está tudo lá no Notion já, né? A gente ainda não terminou esse daqui, que é identificar habilidades e disponibilidade de todos os associados, mas a gente avançou um pouco, né? E talvez isso daqui vai demorar um tanto, ou talvez a gente já tenha até identificado assim, o suficiente para agora. Compor grupos para projetos, definir atividades que farão parte dos projetos, seria essa conexão aí das atividades com as cidades, os projetos que existem, né? E a criação do GT de vínculos e o GT administrativo. Também não concluiu dessa vez. Esse fórum daqui é o que vai acontecer no sábado, né?
que são esses encontros aí que a gente faz anual. Então, isso daqui, de uma certa maneira, a gente vai concluir no sábado, né? E está faltando aqui para o ano que vem a gente continuar aqui com um site novo, resgatar um mailing, aqui uma jornada de iniciação para os associados, né? Mas a gente vai sem pressa e sem pausa, né? E aqui o que eu quero terminar também, não hoje, mas da gente ir fazendo esse estudo aqui, né? E colocar aqui as propostas para levar para esse encontro de sábado. Então, a nucleação das cidades é uma proposta, né? O Conselho Fiscal de Gestores estarem conectados, né, entre si e também obtendo o conhecimento do que está acontecendo, né, com todos os outros ciclos. Então, a gente manda um formulário, né, para poder ter um raio-x aí de todo mundo. Interesses e atividades, eles fornecem oficina para a nossa Cidade Solution e apoio às cidades, né? Isso aqui que está mapeado aqui assim. E depois isso aqui pode gerar um recurso para captação de recursos, né? Então, assim, possivelmente a gente pode fazer esse exercício no próprio sábado, quando estiver juntos, né? Imprime isso assim num papel grandão e a gente vai rabiscando e conversando no próprio dia ao vivo, né? E aí finaliza essa parte aqui da rede de análise de valor. Então, gente, esse aqui é o que a gente fez nesse mês aí. Eu quero celebrar com vocês porque é bastante coisa, né? Então, gratidão a todo mundo. A gente foi fazendo junto aí, sem sofrimento, sem ninguém ficar ansioso, porque não terminou, e tá bom demais, né? Vocês querem celebrar alguma coisa nisso daí? O que chamou a atenção? O que vocês acharam bacana? O que vocês acharam que ficou a desejar? Também a gente celebra isso, né? Queria fazer uma rodada. E aí pode aproveitar também, compartilhar como que foi a experiência, né? Quais aplicações práticas que vocês enxergam no estudo aí, nesses desenhos. Renato, eu não sei se, assim, vou dizer um pouco o que está em mim, tá? Eu vim para essa jornada, né, de um mês, assim, muito curiosa em relação ao que seria uma organização de centro vazio e como compreender, né, essa nova lógica, ou essa lógica possível e necessária. E eu acho que tem uma coisa muito legal assim, que para mim aconteceu, foi a possibilidade de ter acesso aos fundamentos. Isso para mim é importante, eu preciso entender de fato o que é, como é, de onde vem, isso é uma coisa que tem a ver comigo, eu preciso, senão eu tenho muita dificuldade de trabalhar com coisas que eu não entendo, assim, eu vivo me fazendo perguntas e eu gostei muito disso de, olha, existe um fundamento, são tais campos do conhecimento a partir dos quais o conceito vem. Poder encontrar Maturana aqui para mim foi um presente, uma alegria, então eu achei que foi super didático, foi super legal e em pílula, né? Assim, foi um convite para a gente poder ir em busca de outras coisas. Então eu achei super bacana, achei muito bacana a possibilidade de fazer isso com a mão na massa, ou seja, fazer isso trabalhando no sentido de mapear a própria nossa cidade, da qual eu sou associada, mas eu ainda também não consegui trabalhar efetivamente como eu gostaria. Então, para mim foi bom, e foi bom também ver em espelho uma coisa que eu intuitivamente, eu acho que tinha uma coisa do inconsciente e do intuitivo que me trouxe aqui,
que isso eu celebro mais ainda, que é o fato de eu coordenar hoje um projeto que eu sei que tem ecos muito fortes de muita coisa que a gente viveu aqui. Então, assim, eu estou num outro lugar, num outro espaço, com outros parâmetros, com outros critérios, mas a gente vem conseguindo, nesse espaço, construir uma experiência que é de centro vazio. E essas ferramentas são, para mim, eu gosto muito de anotar, assim, são um convite para eu tentar também dar um desenho assim que traduza um pouco melhor, porque nós temos essa dificuldade. Como a gente está fazendo uma coisa que a gente não dá nome, a gente não sabia o que a gente estava fazendo, a gente tinha dificuldade de dizer para as pessoas, e agora eu consigo minimamente te organizar. Então, eu quero agradecer. É isso. Quer pegar o bastão da palavra, gente? Sandra, muito grato aqui de conhecer você, o Bianchi. Acho que a gente tem muita coisa legal para conectar, você, o Wander, a Marli, o Tony Nascimento, né? Tem um anjo meu que eu guardo, mas a gente está com pouco contato, né? Mas, assim, é a Silvia. Mas eu acho que a gente tem muita coisa legal para conectar. É isso, eu também estou muito grato. Bom, deixa eu pegar o bastão. Para mim foi muito bom ter essa experiência. Ela foi bem facilitada por eu ter feito a jornada Dragon Dream, que eu acho que se eu não tivesse feito, eu estranharia mais uma organização de centro vazia, a proposta, né? Então, por ter tido outras oportunidades de Dragon Dream, de certa forma, facilitou muito para mim. Eu estou ousando propor num projeto em que estamos eu, o Bianchi, a Yara e a Patrícia. Yara e Patrícia não são associados, e em que a gente vai fazer bonecos, personas, né, que representam as etnias de matriz africana, ciganos e indígenas. Um sonho muito grande que a gente vai realizar algumas partes. Eu estou com coragem, embora eu saiba que eu vou errar muito ainda nisso, mas me deu coragem de propor que a gente faça isso como uma organização de centro vazio. Aí eu compartilhei materiais com o Bianchi, né, que também está tendo esse acesso aqui, com a Patrícia e com a Yara. Está muito ainda incipiente para as duas, mas a oficina ela deu essa coragem de experimentar. E, como eu disse, com certeza errar muito. No meu caso, eu percebo um cordão umbilical que ainda não foi rompido com as metodologias tradicionais de gestão, que foi onde eu fui criado no meu ambiente de trabalho, né? Na minha vida profissional, eu trabalhei com a gestão clássica, né? E essa mudança de paradigma para tecnologias sociais está sendo muito rico para mim. Por enquanto, eu ainda não resolvi cortar esse cordão, não. Eu prefiro ficar com um pé no tradicional, com a mente e o coração e as mãos aqui nas tecnologias sociais. Então, é como se eu tivesse com os pés na administração tradicional, mãos e cabeça e coração nas tecnologias sociais. Então, quando eu paro e consigo me observar no processo, era melhor que alguém de fora fizesse isso por mim, né? Mas às vezes eu consigo. Eu vejo que foi muito bom
e eu celebro ter participado da oficina de Centro Vazio. E uma questão que me ocorreu, isso muito em função de três pessoas que eu indiquei, que pagaram para participar, e nenhum dos três estão aqui, é que a gente precisa pegar um clique de como esse cordão umbilical, como que a gente faz para eles ficarem com os pés na administração, mas abrir a mente e o coração para as tecnologias sociais. Isso foi um ahá que eu tive. Eles não conseguiram, ou nós não conseguimos, mostrar para eles que faz sentido prático, não é utopia, que eles possam começar a aplicar tecnologias sociais ou algumas das metodologias, alguns dos processos, já. Então, para três pessoas, eu achei que eles estranharam muito, acharam que está muito distante deles. Não tanto para mim, porque, como eu falei, eu tive outras experiências, estou na nossa cidade há muito tempo. Então, é algo, Renato, que a gente precisa de colocar num planejamento estratégico para que as pessoas não estranhem tanto. É isso. Sim. Foi muito prazeroso. Gratidão, Wander. Wander, no nosso ciclo de sonho, você colocou que sua expectativa era um processo de imersão que te capacitasse a replicar as OCVs. Você acha que está contemplado? Está contemplado na dimensão da coragem de fazer, né? Em termos de capacitação, eu acho que falta muito ainda. Mas, Não, assim, a ousadia de fazer, totalmente contemplado. então, olha, eu já vou deixar aqui o desafio do próximo, você que faz, hein? Porque a gente ainda tem que mapear muito, então a próxima oficina, você que replica já. Não sei, viu, Renato? Vamos ver o resultado aí no projeto com Bianchi, Yara e Patrícia, como que eu me saio nesse processo. Beleza. Bom. Quem mais, gente, quer falar um pouquinho? Eu falo. Bom, eu endosso algumas coisas do Wander quanto a já ter participado, né, das oficinas anteriores, daquele processo do Dragon Dream. Então, isso realmente facilitou o entendimento de muita coisa que foi trabalhada aqui, né? E eu celebro algo assim que eu acho muito importante, que eu senti um caminho mais prático agora. A gente está saindo das teorias, eu senti que a gente tem um caminho a trilhar que a gente vai dar conta. Me sinto desafiada a isso, sabe? Isso, para mim, é muito bom. E conhecer essas pessoas maravilhosas aí, para mim, foi muito bom. Aí conheci melhor a Sandra, a Val, Bianchi. Isso dá uma coragem para a gente muito grande. Eu sei que a gente não está sozinha, isso que é o mais importante. Então, é isso, eu celebro, sim, valeu, vai valer sempre, e você é fera, viu, Renato? Realmente, não é, gente? Ó. Valeu, gratidão, Raquel. Raquel, você colocou lá no primeiro dia, né, criar Gente, conexões. a minha visita chegou, Renato, desculpa. Oi? A minha visita chegou. Tá. Até mais, Wander. Então, Raquel, no primeiro dia, ou no segundo dia, no ciclo de sonhos, você colocou assim, criar conexões saudáveis e produtivas em clima de ludicidade e confiança. Aconteceu? Sim, aconteceu e vai acontecer mais ainda na prática, sim. Que bom me lembrar.
E deixa eu ler o da Sandra também, já, antes de passar a palavra aí para a Valéria, que a gente pulou ela aqui, né, que ela falou: criar e fortalecer novas relações que me permitam ampliar e fortalecer a atuação na causa da migração humanitária. Sim. Que bom. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Estou feliz demais por isso. Ah, que bom. Podia ler o do Bianchi também, porque ele já falou também a avaliação dele, não? De quem? Do Bianchi? Bianchi. Uhum. Bianchi, deixa eu ler o dele, então. Eu não sei se ele falou tudo que ele queria falar, não, né? Eu achei que ele falou pouquinho, mas... Eu também achei. Não, Bianchi, tudo bom, depois lê depois. o Bianchi, ele falou o seguinte: Eu falei conseguir... pouco. O Bianchi, Eu fico... você no segundo dia, no Círculo dos Sonhos, colocou que para isso aqui ser, para essa oficina ser especial para você, né? Você teria que conseguir apoio para apoiar o Quilombola Cachoeira dos Forros e também poder apoiar aos outros. Aconteceu, Bianchi? Uai. Por exemplo, a Evelyn, que é a minha função, fazer a entrevista com a Evelyn, eu já passei uns contatos para ela interessantíssimos. O Luiz Maia, um fotógrafo excepcional, ele está indo lá para fazer fotos com ela do cerro, das 6 comunidades que ela trabalha, né? Se ela souber aproveitar a potencialidade dele ao máximo, né? Ele chegar lá, ele ser bem recebido, ter um lugar para dormir, né? Porque a pessoa que está fazendo um esforço, ela merece, né? Ser amparada, né? Então, eu fiz contato com ela, com o CEDEFES, que é eu sou meio burro nessa área, eu não sei o que é instituição, o que é ONG, eu não sei esses termos. Mas o CEDEFES é alguma coisa que ajuda muito a comunidade quilombola, que ajuda cigano, que ajuda índio. Estou fazendo um contato da Evelyn dos contatos que eu tenho dentro do CEDEFES, né? Ai, gente, é o nome da minha tia. Fugiu, Sandra. Acabou de fugir o nome da minha... Sandra, né? A cabeça minha tá ruim, gente. Estou fazendo comida aqui. Com o trabalho lá com os migrantes, né? O tanto de... Acho que tem muita coisa bonita para ser feita aí. Eu acho que eu posso compartilhar, mas eu preciso muito de ser ajudado para eu poder compartilhar mais ainda. Né? Porque se eu tiver ajuda, eu consigo ter mais força para ajudar outras pessoas, né? Mas eu estou muito satisfeito. Estou insatisfeito de não ter preenchido os dados que eu precisava preencher lá no Notion, que eu tenho aqui, não consegui, né, preencher, né? E é isso, a gente nunca está satisfeito, né? Mas eu pretendo melhorar no Notion, né, e melhorar nas minhas ações também. Eu estou muito feliz, o Vander, né, tem hora que eu esqueço de falar do Vander, assim, porque eu acho que eu e o Vander já tá a mesma coisa. Aí eu estou falando de mim, eu estou falando dele, entendeu? Porque, sim, um cara que me deu toda a força desde aí o começo aí das coisas aí, que sensibilizou com o tema que eu trabalho, né? Tem hora na hora que eu esqueci de falar do Vander, assim, porque eu não estou falando de mim. Porque o Vander está junto comigo muito, e eu fico muito satisfeito de ter esse lado dele aí, inteligente pra caramba, racional, organizado, né? E fico muito satisfeito, Renato, de ter você, né? Um cara aí de Minas Gerais, de Belo Horizonte, né? E aí em Nova York, né, onde você está, para a gente conseguir fazer essas coisas aí bonitas aí pelo mundo, viu? Dentro aí ainda, eu vou esquecer de falar de pessoas, Jaqueline, eu vou esquecer seja Jaqueline, seja Janaína de Geografia, importantíssimo, entendeu? Mas assim, que eu ainda não tive tanta conexão, mas são pessoas importantíssimas, cada fase de uns planos que a gente tem as pessoas importantes naquilo, entendeu?
E é isso, eu quero conectar e ser conectado, ser apoiar e apoiar. Bom, Obrigado, viu, gente? Raquel, quero Raquel muito ajudando a gente na parte de projetos de captação, de fazer planejamento, entendeu? A gente vai esquecendo, né? Mas é muita gente também. Desculpa já, viu, gente? Mas eu quero dar importância a todos, tá? valeu, Bianchi. E manda um abraço pro meu pai. Aí, ó, é o meu anjo aí que eu não consegui conversar com ele direito ainda. Na verdade, eu estou em muita falta assim, com nossa cidade, com o curso aqui que a gente está fazendo. Faltei muito, não coloquei a energia que eu queria ter colocado no Notion, né, em todas as plataformas aí que a gente está usando. E, na verdade, eu quero até usar isso para poder fazer uma celebração. Pode até parecer engraçado, mas o que eu tenho para poder celebrar é justamente com todas as confusões, com todas essas turbulências que acontecem na nossa vida, né? Na minha tem acontecido um bocado assim há algum tempo já, e final de ano é sempre mais complexo ainda, né? E só que toda vez que eu vejo um chamado do Renato, do Nossa Cidade, de qualquer chamado que vem do Nossa Cidade, para mim é muito especial, sabe? Então, porque eu reconheço o Nossa Cidade como instituição do mais alto nível assim humano, do mais alto nível de relacionamento, e às vezes eu até fico assim, poxa, mas eu vou e estou devendo um tanto de coisa, estou com tudo enrolado, não sei o quê. Não, eu vou mesmo assim porque me faz tão bem estar com essas pessoas, estar com vocês, estar com essa energia que está ligada à nossa cidade, que eu falo assim, poxa, eu vou porque eu sei que a nossa cidade é completamente aberto, eu sei que as pessoas estão para poder somar, eu sei que as pessoas estão para poder achar boas soluções. Então, assim, por mais que eu não tenha feito todos os meus para casa, ou tudo que eu falei que eu faria, eu vou porque eu tenho alguma coisinha a somar e eu tenho muito mais a aprender. Então, assim, eu vejo que eu preciso dessa conexão, né, com vocês, com nossa cidade, porque tem a ver com o meu propósito pessoal, com o meu propósito profissional, tem a ver com todas as andanças que eu já fiz. Eu estou num momento de abrir um caminho dentro de uma comunidade que eu conheço já há 15 anos, que é o Pilar, Olhos d'Água, e que está sendo massacrado, talvez, eu acho que essa palavra é demais, mas está sendo prejudicado por mineradoras, tem tantos anos, e a gente está fazendo conversas, e o bairro perdeu completamente sua identidade cultural, então as pessoas que estão lá não gostam de falar que moram lá. Então, a gente está fazendo esse trabalho de resgate cultural, de importância, né, do local, das pessoas e tal. E tudo que eu vejo de ferramenta que me traz a nossa cidade, eu vejo que encaixa perfeitamente dentro dessa possibilidade. E aí, eu queria pedir para o Renato resgatar o que eu falei no Círculo de Sonhos, mas foi muito parecido com o que o Wander falou também, que é multiplicar as possibilidades da organização de centro vazio, né, pelo mundo. Tá fácil, Renato? Fazer parcerias e construir relações, levando ideias para frente e aplicando a metodologia em outras organizações ou comunidades. Sim. Então, assim, eu quero celebrar isso porque, por mais que eu ainda não multipliquei isso por outras comunidades, que eu não levei isso, mas é tão legal levar a ideia, mesmo que não seja ainda a ação, mas na última reunião que eu tive presencial lá nessa comunidade, estava todo mundo falando sobre várias histórias assim, de emprego, geração de renda, não sei o que e tal. E aí eu levei uma ideia que, inclusive, veio daqui da nossa cidade, que é a formação de um fundo local, e falei que seria muito legal ter um fundo local de
de empreendedores locais, de desenvolvimento local, um fundo regenerativo, alguma coisa nesse sentido, e que isso vai impulsionar os empreendedores locais, que isso vai impulsionar até as empresas que estão ali no local com isso, envolvendo elas também nesse fundo e tal. E quando eu falei isso, na hora levantou uma pessoa, assim, uma moradora assim, do Pilar, do Olhos d'Água, e falou assim, aqui, eu preciso te interromper, porque isso que você está falando é para mim. Isso que você está falando de centro vazio, de que o centro da organização tem que ser o propósito e não uma pessoa específica ou outra pessoa específica. Tem que ser o propósito, tem que ser... Isso vale para mim e vale aqui para a comunidade, e eu quero muito que você traz isso para cá, e isso que você falou do fundo regenerativo, a gente precisa muito disso aqui. Eu trabalho numa padaria o dia inteiro e de noite eu faço salgado para poder vender, e eu preciso... Isso aí que você falou de criar um fundo para empreendedor local, isso vai dar um gás para mim, e eu tenho 3 filhos, e um filho está empregado, os outros 2 não, e eu não quero que eles entrem nesse emprego formal, não sei o que, eu quero que eles sejam empreendedores, igual eu estou tentando ser também, e isso que você está falando vai ser um prêmio para a gente, que vai ser maravilhoso, não sei o quê. E assim, aí as pessoas foram levantando a mão e falando sobre aquilo, sobre como a ideia era boa, sabe? Tanto porque eu falei do Fundo Regenerativo e falei da nossa cidade, falei da organização do Centro Vazio, falei dessa proposta toda que a gente está desenvolvendo. E aí as pessoas foram falando, lideranças do local, sabe? O presidente de uma associação, o presidente da outra, a diretora da escola, o figura lá da polícia que é responsável pelo local também. Então todo mundo falou assim, falou, nossa, mas isso é muito bom, quanto que a gente vai trazer isso para cá? Quem que pode vir e aplicar oficinas aqui, fazer a coisa acontecer e tal? Eu falei, ué, galera, eu já estou com o projeto escrito, já inscrevi aqui no bairro, já não sei o quê, e estou querendo trazer mais gente para cá, para a gente fazer o movimento acontecer aqui. Mas está uma bagunça na minha vida, estou no olho do furacão e tal. Mas, assim, quero comemorar isso porque foi tão gostoso levar essa história, essa possibilidade, e as pessoas absorverem isso, sabe? Então, assim, eu quero celebrar que eu faço parte dessa família, que eu faço parte aqui desse movimento, e que eu preciso me reafirmar assim, toda vez para poder também conseguir colocar mais energia nas histórias, para poder fazer acontecer, sabe? Então, é isso que eu vim celebrar, assim. Obrigado, assim, gratidão a todos que têm somado, que têm participado, que têm ouvido, que têm falado. Muito grato. Ai, fiquei até emocionada aqui, vai ser difícil falar depois dessa história toda. Que emocionante ouvir teu relato. É Guatá que fala o seu nome? Guatá? Nossa, muito lindo, muito emocionante, muito tudo. Então, assim, assino embaixo, celebro e agradeço profundamente, porque eu acho que isso que você traz, só isso já podia ser a oficina inteira. Não precisava mais nada, sabe? Poder despertar isso numa comunidade dessa forma que você fez, eu falei assim, o que será que você falou lá que a gente precisa aprender da forma como você falou, ver como que a gente leva isso adiante, né? Mas acho que é isso, é a fala do coração, né? Quando a gente fala com a fala do coração, a gente aciona os demais, então é muito mágico, né? Então, concordo com você e assino embaixo de que eu também vim, eu já avisei o Renato, Renato, eu vou, mas vai ser meio capenga, tudo bem? Se não fizer conta, eu vou aos trancos e barrancos, mas chega no final. Então, quase não cheguei hoje, mas falei, vamos lá, porque nem que seja para dar um abraço no povo, essa energia aqui é maravilhosa. Então, sempre a gente, né, eu sempre saio muito melhor do que cheguei. Então, queria também agradecer, Renato, vocês, né, guerreiros, guerreiras que chegaram até o final, com a força aí, e ver que vocês, né, conseguiram fazer um mapeamento, uma parte dessa história toda, acontecer, né, Renato? Então, treinaram a ferramenta, visibilizaram coisas, construíram uma parte desse mapeamento, né, dessa visibilização do que a nossa cidade faz. Então, eu celebro 200 coisas aqui para variar. Eu celebro ter tido a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a nossa cidade, né, que a gente vem namorando há muito tempo, aquela paquera de longe, depois dá aquela flertada, volta, não sei o quê, volta. Hoje foi mais um momento de vivência, né, essa jornada,
ainda que assim, muito mal, né, por cima, muito superficialmente, mas ouvindo vocês, vendo os mapas, me aproximo, cada vez gosto mais do que eu ouço, né? E cada vez fico mais longe, porque eu falo assim, Deus me livre de entrar nisso aí, porque senão eu vou me perder de novo nas coisas que eu faço, gente. Né? Mas dá vontade de mergulhar de cabeça junto com vocês. Só não faço porque definitivamente não estou podendo neste momento. Mas, assim, como é que eu vou dizer? Encantador ver tudo que eu ouço, né? Ouvir, ver tudo que eu vejo e ouço vocês falando, e ver, né? Essa coisa de mostrar rapidamente o que está acontecendo é uma loucura, tudo que vocês fazem. Então, eu celebro vocês terem conseguido, né, Renato, com esse esforço e com essas parcerias aí, visibilizar e trazer para nós ferramentas concretas de visibilização. Acho que a gente trabalha com isso, a gente que trabalha com relações e com essas metodologias todas, são metodologias de visibilizar o que um cara que chama Shima, o professor da Federal de São Carlos, ele chama de visibilizar infraestruturas invisíveis. Né? Então, assim, é tudo aquilo que está sustentando, mas que a gente não percebe. Então, assim, as relações, os fluxos, enfim, né? Essa coisa, principalmente a cadeia de valor, né? Então, essas ferramentas todas nos mostram aquilo que a gente não vê e que ninguém sabe por que as coisas não funcionam, por que aquele funcionou e esse não funcionou, né? Vamos analisar o que tinha de invisível. Então, essas ferramentas eu celebro, ainda que eu não tenha conseguido me aprofundar em nenhuma delas, saber que elas existem, saber que elas têm um nome, saber que eu posso ir atrás, é muito legal, muito, então eu fico muito agradecida. Ter tido acesso de novo aos fundamentos da OCV, me foi muito gratificante saber que por menos assim, que eu tivesse aprofundado, as coisas estão caminhando nesse sentido, e as pessoas se sentem muito, muito valorizadas quando a gente tem uma OCV. Por menos implantada, por menos, né? Quando a gente faz esse exercício da OCV, as pessoas se sentem muito valorizadas. Eu tenho praticado isso com alguns grupos e é muito empoderador, é muito bonito mesmo. Então, agradecer de novo por ter tido contato com isso e saber que a gente pode caminhar nesse sentido. E também ter tido esse contato com o Notion, com o Kumo, com o Miro, com essa história das cadeias de valor, tudo muito, assim, muito, muito. Agradeço muito, são ferramentas muito poderosas de tudo isso que a gente faz. Então, é isso, como diz o Guatá, né? Tudo que a gente tiver de instrumental para a gente ir ajudando os grupos, as pessoas, a gente mesma fazer aquilo que a gente almeja, né? E facilitar essa transição para esse mundo novo, complexo, com esse olhar orgânico e holístico, enfim, né? Que seja mais acolhedor para as pessoas. Tudo isso é muito precioso. Então, esse espaço, então eu celebro, sobretudo, o nosso encontro, esse encontro, né? Esse reencontro com os nossos corações, com esse amalgamento de corações, com essa família, como diz Guatá, né? A gente passa a ser uma família, a gente se reencontra de tanto em tanto, né? Nas esquinas aí da vida, e é muito bom. Então, eu vim aqui para celebrar esse encontro com vocês, de um jeito ou de outro, eu passava para dar um abraço, e assim como o Guatá disse, vale a pena estar aqui com vocês. E também essa coisa, Renato, de dizer que a vivência, né, que você está proporcionando, assim, de praticar um olhar diferenciado. Então, assim, as pessoas estavam fazendo coisas e elas não têm muita noção do que a gente faz, porque a gente faz numa velocidade muito estonteante, né? A gente que manja um pouco mais, né? A gente não, mas as pessoas que têm acesso a essas ferramentas e entendem elas, passam a achar tudo muito simples, não é nada simples, entendeu? Não é nada óbvio nem nada simples. Então, o fato da gente trazer essas pessoas, né, nós todos, para entender um pouco melhor, manejar um pouco melhor, mas mais do que as ferramentas, praticar esse olhar, praticar um olhar, né, essa percepção de um novo ponto de vista. Então, essa reflexão, esse olhar, essa é a prática interessante que essa oficina traz, né? Mais do que a gente tenha aprendido ferramentas ou não, técnicas, tecnológicas, mas tecnológica no sentido do conhecimento e da prática, né? Dessa prática
refletir, de olhar essa vivência, nem que seja de ouvir sobre ela, né? Então, já é um treinamento muito poderoso, né? Então, a gente abre, né? A gente sai daqui com as antenas expandidas, ainda que a gente não tenha percebido, né? Ainda tenha o domínio, né, sobre a coisa, mas, assim, a coisa está aqui, já está no radar. Então, a gente fica mais antenado e é capaz de falar sobre alguma coisa de que a gente diz, olha, existe coisas, não sei dizer direito como ela é, mas tem soluções, a gente pode procurar, tem gente trabalhando com isso, e a gente pode levar mais um pouquinho de esperança nas nossas falas, né? A fala do Guatá mostra isso, né? Quando a gente leva esperança, leva a ferramenta, leva conhecimento, as pessoas estão ávidas por isso. Então, quando cai, eu falo que a gente está num momento onde, perdão aí pelo barulho, tem alguns grupos que eu estou trabalhando que eu falei para eles assim, eu me sinto como se eu tivesse num deserto, pingasse uma gota de água e brotasse uma floresta, porque é isso. Qualquer gotinha que a gente está pondo nesses trabalhos comunitários, coletivos, estão ávidos, né? A gente está ávido por coisas, por mudanças, por possibilidades, né? Então, eu acho que é isso, celebrar essas gotas que a gente leva, né, de tudo, gotas de vida, gotas de amor, gotas de esperança, gotas de conhecimento, de troca, disso, de um futuro diferente, um presente diferente. Nós não estamos falando de futuro, nós estamos falando de presente, né? De acolhimento, de gente, de humanidade, sabe? É isso. Então, eu queria, mais uma vez, te agradecer, né? Porque você faz isso o tempo inteiro, né? Desde que eu te conheço há sei lá quanto tempo. Agradecer estar aqui de novo com vocês, é muito especial, e em especial, né, a sua braveza, não braveza, né, mas a sua coragem, a sua determinação de estar o tempo todo nesse bordão, né, que faz a gente lembrar, né, dessa coisa do Pinacari, que nos ajuda, nos acalma, né? Então, estar com você nos acalma, e você fala, não, a gente está no trilho certo, a gente está no caminho, a gente está no ecoar correto, né? Por mais que a gente se perca altos e baixos e os transtornos da vida, né, atuais, a gente estamos aí. Muito obrigada, viu? Gratidão, Valéria. Quer que eu leia aqui o seu, que você falou? Com certeza. E a inteligência coletiva desse grupo possa nos auxiliar a refletir e aprimorar nossa relação no mundo e nas organizações. Certamente. Legal. E eu escrevi aqui, terá criado relações baseadas em propósito e intenções. E eu acho que aconteceu. Fortaleceu as relações, né? Eu fico, agora falando da minha avaliação, né? Sei lá, minha celebração, eu fico primeiramente muito tocado pela celebração de vocês, né? Acho que na celebração a gente aprende tanto mais, né? E eu fico refletindo assim muito na questão do esvaziamento, sabe? Não da construção, mas da destruição de alguns conceitos, que eu acho que é mais importante, às vezes, você dissolver alguns conceitos do que aprender outros, né? Então, eu fiz a Escola Técnica de Formação Gerencial, Sandra foi até minha professora, né? Gerenciamento, controle, né? Isso como adolescente. E depois já emendei na faculdade de administração pública. Imagina mais controle, aí eu aprendi a burocracia em nível... Então, essa foi minha base, né? Assim, esse período de um mês, a gente está discutindo esses conceitos e sentindo... né? E aí, o que acontece quando não vem todo mundo? Ou quando a gente, né, tem expectativa que vai ter 50 pessoas participando, vem menos, e aí tem que preencher, mas as pessoas não têm tempo, e você mesmo também não tem tempo de fazer tudo que... né? Então, todas
ansiedades assim que a gente carrega com a gente, talvez um pouco por causa da formação baseada em linear, né, em gerenciamento, de chegar na meta. Há pouco tempo eu escutei alguém falando que esse conceito de assim, né, eu sou uma pessoa que foco na meta, né? Não, você foca no princípio, né, no seu ser integral, e aí o que você fizer, independente do resultado, você se sente satisfeito. Enquanto se você está focando na meta, se você não atinge, você se frustra, se sente insatisfeito. E muitas vezes, quando você atinge, você também está sempre, agora vamos dobrar a meta. É sempre um saco sem fundo. E será que o ser humano, né, a gente foi feito para isso? Para viver dessa maneira? Né? Porque nessa brincadeira de dissolver os conceitos, e a gente vai pensar sobre o que é a vida, é uma brincadeira, né? Um sopro rapidinho. Então, né, quando eu ouço, por exemplo, o Guata falar de fui falar no grupo lá sobre fundo regenerativo e organização de centro vazio, a pessoa já foi toda empolgada, e outra também, e aí a Valéria também falou que quando a gente fala de organização de centro vazio, as pessoas se empoderam e sabe, tem uma empolgação aí, né? Uma questão de brincar, tipo, é a mesma empolgação que você tem quando é criança e vai começar um jogo, né? Poxa, eu vou criar um fundo regenerativo, a gente vai mudar a nossa comunidade. Não é trabalho, né, gente? Naquele sentido assim de, nossa, tem que acordar para ir no trabalho segunda-feira, que saco, né? É uma coisa que mexe com algo na entranha, assim, né? E aí eu fiquei refletindo também, quando vocês falavam, do aprendizado, né? Da forma como a gente aprende, sim, com o intelecto, né? De conceitos e as tecnologias, né? As metodologias, mas o que a gente aprende mais ainda por meio da prática, que está mexendo também com as emoções, com as relações, né? Então você aprende assim um aprendizado que fica, é aquele aprendizado que ele está lá na entranha, né? Ele vai virar intuição, né? Ele vai virar o corpo te falando, vai por esse caminho, vai para o outro. Não é um cálculo, né? Acho que o cálculo é importante e ele está conectado também, mas é de um outro lugar, né? E sei lá, assim, o que isso vai gerar, né? Assim, a gente com a nossa cidade, com essas ações, a gente vai mudar o mundo, vai mudar talvez o quilombola ou uma pessoa que seja, né? Que provavelmente sim, mas eu acho que mais do que isso é a mudança que acontece na gente mesmo, né? Ao longo desse caminhar e desse brincar, né? Assim, considerar que não é o mundo que é o paciente, é a gente. Eu sou o paciente, né? Nós somos os pacientes, né? Nós estamos aqui nos curando ao tentar fazer uma coisa bacana que vai ser bom para o quilombo, que vai ser bom para os migrantes, vai ter um fundo comunitário e assim por diante. Então, eu assim, nessa celebração, eu celebro mais com a emoção que eu estou sentindo agora do que com uma razão, um intelecto que eu não consigo nem explicar direito, né? Mas acho que é essa questão de dissolução de conceitos e tem muito a ver, sabe, com a celebração que eu faço.
Gratidão, gente. Muito mesmo, viu? Val, você levantou a mão? Pode falar. Eu fui buscar um texto aqui que eu li esses dias, que bate muito com o que você estava falando, eu vou por aqui. Desculpa. Eu pus aqui no... Você ficou meio muda aí. Então, eu esqueci de abrir o microfone, para variar. Perdão. Eu pus aqui um texto que eu achei que tem a ver com o que você acabou de dizer, é um texto de um cara que chama Sadhguru, sei lá, não conheço ele. Mas ele vive dizendo assim, quando a gente fica atrás de um propósito na vida, é porque a gente não entendeu. Tá aqui, ó. Então, qual é o propósito? Essa questão surge porque você não experienciou a grandeza da existência, você não experienciou a magnífica natureza do seu ser. É por isso que quando está se perguntando qual é o propósito, o que devo fazer para dar significado à vida, você não precisa fazer nada. Se você pudesse sentar aqui por um momento, experienciar isso, você saberia que não precisa fazer nada. Está simplesmente vivo, é grandioso o suficiente. O texto é um pouquinho maior do que isso, mas, enfim, me lembrou essa fala sua, né? E outra coisa que me veio às vezes, o Ailton Krenak fala a mesma coisa, a gente não tem que fazer nada. A gente está aqui porque a gente já é, né? Já está sendo. E aí, na fala do Guatá, me veio essa coisa, às vezes o fato da gente já ser, é porque a gente também já é ponte, né? A gente está sendo transmissor de um recado que não é para nós. Ou talvez seja também, né? Mas assim, olha só, ela falou assim, meu, isso é para mim. E quem levou esse recado foi ele, entende? Então, às vezes, a gente está no lugar certo, na hora certa, só para fazer aquilo, para fazer uma fala, né? Às vezes, não tem que fazer a organização que você tem que fazer, você tem que falar, né? Às vezes, uma ideia é o que era falar uma palavra, um gesto, a presença é o lance, né? Então, da gente também, não, é isso que você falou, né? Não por tanta meta, mas por foco no caminho, né? E não na chegada, a gente precisa diminuir essa ansiedade toda, né? Porque os encontros, as trocas já estão rolando, né? Então, e é isso. Às vezes a gente não vai, eu vivo dizendo que a gente não vai achar uma gincana, onde um tem a peça da história do outro, entende? A gente não vai achar o caminho sozinho. E é isso. Então, celebra a gente aqui de novo. Muito obrigada. Gente, tem a história do orçamento coletivo, mas eu acho que a gente já está assim, num ponto tão bacana que eu vou convidar a gente a dormir com isso, com esse sentimento bom e tudo mais. E no ano que vem a gente faz esse encontro, faz esse orçamento coletivo com todo mundo, com o resultado também de mais, né, mexer um pouquinho mais aí nos mapas e tal. E eu acho que vai ser mais legal. Vamos? Se eu tivesse presencialmente, eu ia querer dar um abraço e ganhar muitos abraços. Dar muitos abraços e ganhar. Mas já estou me sentindo assim, abraçada. Obrigada, gente. Gostei demais. Aquela história foi bom demais. Muito bom. Adorei. Abraço, gente. Amo Obrigado. vocês. Obrigada, viu? Obrigada. Bom descanso, Obrigada. boas inspirações, Obrigada. boas reverberações para nós. Nos encontremos brevemente de novo. Isso. Vocês estão em Brumadinho, vocês? Não? Estou em BH. Está em BH? BH. BH. Raquel, BH também? BH também. Renato agora está em BH, né? Eu estou em BH, sim. Ai, quem sabe? Não sei, não vou prometer nada. Tchau, queridos. Um beijo. Obrigada. Tchau. Pode Tchau. ver, Obrigado. Até.